Você não entra aqui. Nunca mais põe os pés na minha casa. A voz de Gustavo ecoou pelo mármore polido da entrada, cortando o som da música alta que vinha dos jardins iluminados. O jovem estava impecável em seu traje italiano caro, o rosto vermelho de vergonha e raiva contida. O homem parado na porta, seu pai Antônio, sentiu o ar faltar nos pulmões. Ele vestia suas roupas simples de trabalho. A calça jeans gasta, a bota suja com a terra vermelha da fazenda. Suas mãos calejadas seguravam um pequeno pacote de presente embrulhado em papel simples. Era seu filho, o homem para quem ele deu absolutamente tudo, que agora o proibia de entrar na mansão, humilhando-o na frente de dezenas de convidados elegantes e perfumados. Tudo porque ele parecia um simples pecuarista do interior. Antônio tinha dirigido por 4 horas pela estrada escura apenas para dar um abraço no filho em seu aniversário. Antônio engoliu a dor profunda, olhou para o filho com uma tristeza que pesava mais que qualquer cansaço, e apenas concordou com a cabeça em silêncio. Ele não disse uma palavra sequer, apenas se virou lentamente e foi embora, deixando Gustavo comemorar sua suposta vitória e voltar orgulhoso para seus amigos da alta sociedade. Mas o que aquele filho mimado e arrogante não sabia era que o portão que ele fechou não era o da mansão dele. O que acontece quando o orgulho cega um filho, a ponto de ele humilhar a própria origem? Nesta história, a reviravolta que se segue é mais impactante do que qualquer humilhação pública. O velho pai, o simples criador de gado, estava prestes a dar uma lição que mudaria o destino de Gustavo para sempre, pois o verdadeiro dono de tudo estava apenas voltando silenciosamente para a fazenda. Se você acredita que a humildade vence o orgulho, já deixe seu like para ajudar esta história a chegar a mais pessoas. Comente seu nome e a cidade onde você mora para eu saber de onde você nos assiste. E claro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder o desenrolar emocionante desta história. A noite estava clara e a música alta definia o sucesso de Gustavo. Ou pelo menos o sucesso que ele acreditava piamente ter construído sozinho. A festa era o evento do ano, pelo menos no círculo social que Gustavo agora frequentava com orgulho. Ele havia se mudado para a capital há 5 anos, escalando rapidamente na carreira dentro de uma grande empresa de investimentos. Pelo menos era isso que ele contava orgulhosamente a todos que quisessem ouvir. A mansão luxuosa, alugada por ele, ou assim todos pensavam, era a prova viva de sua vitória. Luzes coloridas iluminavam a piscina gigantesca de borda infinita. Garçons uniformizados circulavam com bandejas de bebidas importadas caras. A conversa era alta e vazia, cheia de risadas forçadas e discussões sobre ações na bolsa e viagens internacionais. Gustavo estava no centro absoluto de tudo, ao lado de sua noiva, Camila. Uma mulher que parecia esculpida especificamente para aquele ambiente de ostentação. Ele se sentia poderoso, intocável, no topo da cadeia alimentar. O mundo inteiro era dele. Foi quando o interfone da portaria tocou, quebrando o clima perfeito. O segurança, instruído a não perturbar a festa, avisou com hesitação evidente. Senhor Gustavo, tem um homem aqui na portaria. Ele diz que é seu pai, mas ele... Bem, ele não parece exatamente um convidado. O sangue de Gustavo gelou primeiro e depois ferveu de raiva. Seu pai, como ele ousava aparecer ali? Ele tinha dito claramente a Antônio para não vir, tinha inventado uma desculpa de viagem de negócios. Mas o velho era teimoso demais. Ele não entende nada, Gustavo murmurou para Camila, ajeitando nervosamente o colarinho. Eu resolvo isso rapidamente. Ele marchou determinado até a entrada principal, uma estrutura imponente com portas duplas de madeira maciça. E lá estava Antônio, parado como uma estátua deslocada. O contraste era brutal e doloroso de se ver. Antônio era um homem do campo puro, a pele marcada profundamente pelo sol escaldante, os cabelos grisalhos cortados de forma simples, sem vaidade. Ele não cheirava perfume importado da França. Cheirava a terra honesta, a trabalho duro. A caminhonete velha e empoeirada dele estava parada mais atrás, um dinossauro em meio aos carros esportivos importados que lotavam a entrada. Antônio abriu um sorriso cansado, mas genuíno ao ver o filho. Gustavo, meu filho, consegui escapar mais cedo do trabalho. Feliz aniversário. Eu trouxe. Ele foi interrompido brutalmente antes que pudesse levantar o pequeno pacote. O que você está fazendo aqui, pai? Gustavo sibilou entre dentes, olhando por cima do ombro, certificando-se de que ninguém importante estava testemunhando aquela cena constrangedora. Eu vim te ver, filho. É seu aniversário, Antônio disse, o sorriso vacilando, confuso com a frieza do filho.
Eu disse que estava ocupado demais. Olha o seu estado. Você não pode entrar assim. Está sujando o tapete persa, disse Gustavo, embora Antônio ainda estivesse do lado de fora. Dois dos novos amigos ricos de Gustavo, jovens investidores de terno sob medida, se aproximaram por pura curiosidade. Algum problema, Guga? Um deles perguntou, olhando Antônio de cima a baixo com desprezo mal disfarçado. Aquele olhar de julgamento foi o gatilho final. A vergonha de Gustavo se transformou instantaneamente em crueldade pura. Ele precisava provar que não pertencia àquele mundo de terra e gado. Ele pertencia a este, o mundo do mármore italiano e do sucesso financeiro. É o meu pai, disse Gustavo, alto o suficiente para os amigos ouvirem claramente. Ele é criador de gado, sabe? Vive no meio do nada. Acho que ele se confundiu e pensou que aqui era o curral. As risadas dos amigos foram baixas, mas cortaram Antônio como facas afiadas. O velho permaneceu em silêncio absoluto, o presente ainda estendido nas mãos calejadas. Pai, você não pode ficar. Você está me envergonhando na frente de pessoas importantes, disse Gustavo, a voz agora firme e gelada. Gustavo. Antônio tentou, a voz embargada pela primeira vez. Eu só queria te dar um abraço de aniversário. Não, você vai embora agora mesmo. Gustavo deu um passo ameaçador à frente, bloqueando completamente a entrada. E então ele proferiu as palavras fatídicas que selariam seu destino para sempre. Você não entra aqui. Nunca mais põe os pés na minha casa. Você entendeu bem? Na minha casa. Antônio olhou fixamente para o rosto do filho, o menino que ele ensinou a andar com tanta paciência, o jovem que ele mandou para a melhor faculdade privada do país, o homem que ele amava acima de qualquer coisa neste mundo. Ele não reconheceu aquela pessoa cruel à sua frente. A tristeza em seus olhos era um oceano profundo e infinito. Ele lentamente abaixou o braço com o presente de aniversário. Se é assim que você quer, filho, Antônio disse, a voz baixa e controlada. É assim que eu quero. Agora vá embora. Gustavo ordenou com autoridade falsa. Antônio não discutiu, não implorou, não fez cena. Ele apenas deu as costas com dignidade. Cada passo de volta para a caminhonete velha parecia levar uma eternidade dolorosa. Gustavo observou, o peito estufado de um orgulho podre e venenoso. Até que o pai entrou finalmente no veículo enferrujado. Camila apareceu ao lado de Gustavo, o rosto pálido de choque. Gustavo, ele é seu pai. Ele precisava aprender o lugar dele, Camila. Eu construí isso tudo sozinho, com meu suor e inteligência. Não vou deixar um caipira estragar a imagem que eu construí tão cuidadosamente. Antônio ligou a caminhonete, o motor roncando alto e rústico, um som que não pertencia àquele bairro nobre. Ele manobrou lentamente e se foi, levando consigo o pequeno presente que ficaria esquecido no banco do passageiro. Gustavo ajeitou o terno caro e voltou para a festa, forçando um sorriso vitorioso. Ele era o rei absoluto do seu castelo de luxo. Mal sabia ele que o castelo era feito de areia frágil. E o dono da areia, o velho que ele acabara de expulsar, estava prestes a deixar a maré subir e destruir tudo. Cena 3. A decisão do pai. Enquanto Gustavo erguia uma taça de champanhe francês, sentindo-se vitorioso por ter protegido sua imagem, a quilômetros dali, Antônio dirigia pela estrada escura e solitária. As lágrimas que ele segurou com força na frente do filho agora corriam livres pelo seu rosto marcado pelo tempo. Mas aquelas não eram apenas lágrimas de tristeza e dor. Eram lágrimas de decisão firme e definitiva. O celular de Antônio, um modelo simples e antigo, estava apoiado no painel empoeirado. Ele o pegou com uma mão e discou um número que não usava há muito tempo. Alberto, ele disse quando a outra pessoa atendeu do outro lado da linha. Está na hora. Pode ativar o protocolo que preparamos. A estrada de volta para o interior era longa, escura e silenciosa. Antônio dirigia no piloto automático, os faróis amarelados da caminhonete cortando a noite densa, enquanto a paisagem de prédios altos e luzes artificiais dava lugar ao breu completo dos campos. Cada quilômetro rodado era como um golpe certeiro em seu peito apertado. A imagem do rosto de Gustavo, contorcido de vergonha e raiva, não saía de sua mente atormentada. Minha casa. O rapaz tinha dito com tanta convicção. Antônio soltou uma risada amarga que logo se transformou em um soluço seco e doloroso. O presente de aniversário. Um relógio de bolso antigo que pertenceu ao avô de Antônio.
Um item de valor sentimental absolutamente incalculável estava ali jogado no banco do passageiro. Seu tic-tac quase inaudível contra o som constante do motor velho. Antônio se lembrou de quando Gustavo era apenas uma criança pequena e inocente. O menino adorava a fazenda com paixão genuína. Corria atrás das galinhas cacarejando, tentava laçar os bezerros com uma corda fina demais. Dormia no colo seguro do pai depois de um longo dia de cavalgada pelos pastos. "Eu vou ser que nem você, pai", ele dizia sempre, os olhos infantis brilhando de admiração. "Vou cuidar dos bois e da terra." Antônio sorria orgulhoso, mas sempre quis muito mais para o filho único. Ele não queria que Gustavo tivesse as mãos permanentemente calejadas como as suas. Não queria que ele sentisse as costas doendo terrivelmente pelo sol implacável. Antônio trabalhou incansavelmente de sol a sol durante décadas. Não apenas com o gado, mas com a terra, investindo com inteligência, comprando mais e mais hectares. Muito além do que qualquer um na região inteira imaginava ser possível. Ele construiu um império silencioso, um colosso agrário invisível. Tudo para que Gustavo pudesse ter escolhas reais na vida. Ele se sacrificou terrivelmente após a morte prematura de sua esposa. Quando Gustavo tinha apenas 10 anos de idade, Antônio dobrou todos os esforços. Ele se tornou pai e mãe simultaneamente, mas também se tornou um provedor absolutamente incansável. Mandou Gustavo para a melhor escola particular da cidade vizinha, depois para a melhor faculdade da capital. Ele pagou pelo apartamento de luxo, pelo carro do ano, pelas roupas de marca italiana. Ele queria que Gustavo tivesse o mundo inteiro nas mãos. Mas em algum lugar nebuloso do caminho, o menino bom se perdeu completamente. Ele começou a ter vergonha das origens humildes, começou a se referir ao pai como apenas um fazendeiro. Antônio pensou ingenuamente que era uma fase passageira, que a maturidade traria o rapaz de volta. Ele estava completamente errado. A humilhação pública na porta da mansão não foi a primeira, mas seria definitivamente a última. Foi a mais pública, a mais cruel, a mais dolorosa de todas. A palavra vergonha, dita pelo próprio filho, aquilo quebrou algo fundamental dentro de Antônio. Ele tinha dado a Gustavo asas poderosas para voar, e o filho as usou para voar para longe e cuspir no ninho de onde veio. O amor de pai ainda estava lá, profundo e inabalável, mas estava soterrado por uma dor aguda. E pela primeira vez em sua vida, por uma frieza calculada e determinada. O homem que ele ligou, Alberto, era seu braço direito mais confiável, o administrador leal que cuidava da parte urbana dos negócios de Antônio. Um conglomerado vasto de investimentos e propriedades que Gustavo nem sonhava que existisse. O protocolo que Antônio ativou era brutalmente simples: cortar tudo. Gustavo queria tanto ser dono do próprio nariz, ele finalmente teria essa chance. Gírio, cena 4. O Império Invisível. Para quem passava desavisado pela estrada de terra batida, a fazenda Vale Verde parecia apenas mais uma propriedade rural de médio porte. Uma cerca simples de arame farpado, um portão de madeira sem pompa. E ao longe, uma casa de fazenda modesta com varanda acolhedora e algumas árvores frondosas. Era isso que Gustavo via nas raras vezes que visitava, o que se tornou cada vez mais raro com o tempo. Ele via o pai como um homem trabalhador e honesto, sim, mas extremamente limitado. Um criador de gado que tinha algum dinheiro guardado, o suficiente para lhe pagar a faculdade cara e lhe dar uma ajuda inicial. Mas nada remotamente perto da fortuna que Gustavo agora acreditava estar construindo por conta própria. A verdade real era que a casa modesta era apenas a fachada cuidadosamente mantida. Era onde Antônio genuinamente gostava de viver, sem ostentação. Era a casa onde ele nasceu, onde criou Gustavo com amor. Mas a fazenda Vale Verde não era apenas aqueles 1000 hectares visíveis da estrada poeirenta. Ela era o coração pulsante de um império gigantesco e invisível. Atrás da colina principal, completamente fora da vista de qualquer visitante casual, começava a verdadeira operação. Milhares e milhares de hectares se estendiam até onde a vista alcançava, abrigando um dos maiores e mais valiosos rebanhos de gado de elite do país inteiro. A tecnologia ali era absolutamente de ponta. Rastreamento por satélite, laboratórios genéticos sofisticados para melhoramento da raça. Sistemas complexos de irrigação que mantinham o pasto verde mesmo na seca mais severa. Mas o gado, por mais valioso que fosse, era apenas uma pequena parte do império. Antônio era, acima de tudo, um homem visionário da terra. Ele possuía terras, vastas extensões em 3 estados diferentes, estrategicamente localizadas, e ele era extremamente inteligente nos negócios.
Décadas atrás, Antônio percebeu com clareza que o dinheiro verdadeiro não estava só na criação. Estava na diversificação inteligente dos investimentos. Ele começou a investir o lucro crescente da fazenda, primeiro em imóveis urbanos estratégicos na capital, depois em empresas de logística que transportavam sua própria produção com eficiência. E então ele criou uma empresa holding para gerenciar tudo isso de forma profissional. Essa holding era dirigida por Alberto, um homem da cidade, leal até a morte e discreto, que entendia de finanças corporativas como Antônio entendia profundamente de gado. A empresa tinha um nome corporativo discreto e operava silenciosamente nos bastidores, comprando participações estratégicas em negócios promissores por todo o estado. Uma dessas aquisições silenciosas foi a empresa de investimentos onde Gustavo, seu filho, agora brilhava como executivo estrela. Gustavo não foi contratado por puro acaso ou mérito próprio. Antônio, através de Alberto, facilitou estrategicamente sua entrada desde o início. Os negócios multimilionários que Gustavo fechou com tanto orgulho eram, em sua grande maioria, transações cuidadosamente facilitadas pelos contatos de Alberto, desenhadas especificamente para inflar o ego de Gustavo e testar sua real capacidade. Antônio queria desesperadamente que o filho aprendesse o valor verdadeiro do trabalho, mas temia profundamente que a sombra de sua riqueza o tornasse fraco e dependente. Por isso ele criou essa elaborada ilusão de independência. Ele deu a Gustavo uma mesada generosíssima, que Gustavo pensava ser salário de estagiário no início, e depois um salário executivo poupudo, permitindo que o filho construísse uma vida de luxo extremo, acreditando piamente ser fruto exclusivo de seu próprio esforço e inteligência. Antônio esperava pacientemente que eventualmente Gustavo amadurecesse de verdade e estivesse finalmente pronto para saber a verdade completa e assumir os negócios com responsabilidade. A mansão luxuosa onde Gustavo deu a festa extravagante pertencia a uma das empresas imobiliárias de Antônio. O aluguel caro que Gustavo pagava mensalmente era, na prática, devolver o dinheiro de uma mão de Antônio para a outra. Antônio permitia tudo isso, esperando pacientemente que o filho ganhasse maturidade e responsabilidade real. Naquela madrugada fria no escritório central da fazenda, um local tecnológico que Gustavo nem sabia que existia, equipado com mais tecnologia de ponta do que muitas corretoras da capital, Antônio e Alberto revisavam friamente os números. Ele foi longe demais desta vez, Alberto, disse Antônio, o rosto profundamente cansado e envelhecido. Ele contou em detalhes sobre a humilhação brutal na porta da mansão. Alberto, um homem de terno impecável que contrastava fortemente com as botas empoeiradas de Antônio, apenas ouviu em silêncio. Ele nunca gostou da arrogância crescente de Gustavo, mas manteve sua lealdade inabalável a Antônio. Eu avisei que ele estava se desconectando perigosamente da realidade, Antônio. O grande negócio que ele está fechando. Eu sei, interrompeu Antônio com voz firme. É a fusão com o grupo de logística, o grupo que nós controlamos totalmente. Exatamente, explicou Alberto. Gustavo acredita que está negociando com investidores externos independentes. Ele está sendo absurdamente arrogante nas negociações, exigindo termos completamente absurdos, tratando nossos representantes como se fossem inferiores e incompetentes. Ele acredita piamente que é um gênio nato dos negócios. Ele humilhou o trabalho da minha vida inteira, disse Antônio, a voz baixa, mas carregada de dor. Ele humilhou a terra sagrada que pagou por cada sapato caro italiano que ele usa. Ele me proibiu de entrar na casa que eu comprei com meu suor. Houve um silêncio pesado e prolongado no escritório moderno. O único som audível era o zumbido suave dos servidores que monitoravam as operações complexas da fazenda. O protocolo foi ativado como você ordenou, disse Alberto finalmente. A partir de amanhã, ao amanhecer, o investidor externo vai recuar completamente. O banco que financia o carro esportivo e o apartamento dele, que é nosso banco parceiro, vai reavaliar drasticamente o crédito dele. Agora que seu grande negócio está em risco iminente de colapso, o salário dele será mantido por enquanto, mas os bônus extraordinários e os limites de crédito que o sustentavam vão secar completamente. Antônio olhou pela janela ampla do escritório. O sol começava a nascer lentamente, pintando o céu de laranja vibrante sobre seus campos infinitos. Seria o nascer do sol mais difícil e doloroso de toda a sua vida. Ele precisa cair, Alberto, disse Antônio com o coração pesado de tristeza. Ele precisa sentir o chão duro com força. É a única maneira de ele aprender a olhar para cima, e talvez finalmente para baixo de onde ele veio. Ele vai cair muito rápido, Antônio.
alertou Alberto. O estilo de vida dele é baseado inteiramente em fumaça e ilusão. Sem o nosso suporte invisível, a fumaça se dissipa em poucos dias. Que assim seja então, disse Antônio com firmeza. Ele pegou o relógio de bolso do avô, que deixara sobre a mesa de mogno. Ele o guardou cuidadosamente em uma gaveta trancada. Gustavo teria que merecer de verdade aquele presente precioso, e o caminho para isso seria extremamente longo, árduo e doloroso. Começaria com a perda súbita e completa de tudo que ele achava ter conquistado. Na manhã seguinte, ensolarada na capital, Gustavo acordou tarde, com uma leve dor de cabeça da festa excessiva. Ele pegou o celular caro, esperando ansioso ver mensagens de parabéns dos amigos importantes. Em vez disso, encontrou um e-mail urgente de seu assistente pessoal. O título vermelho era Reunião Cancelada, Urgente, e era a reunião crucial com o investidor principal para fechar o negócio do ano. Gustavo sentiu um arrepio gelado percorrer sua espinha. Cancelada? Por quê? Sem explicação. Ele ligou imediatamente para o investidor principal, mas caiu direto na caixa postal fria. Algo estava muito errado. Gustavo passou a manhã inteira em um estado de pânico crescente e desesperador. Aquele negócio era sua consagração definitiva, sua entrada triunfal na elite. Era o que o levaria de executivo bem-sucedido para jogador de elite absoluto. Ele ligou nervosamente para Alberto, que na hierarquia obscura da empresa era seu superior distante, o administrador da holding que supervisionava a empresa onde Gustavo trabalhava. Alberto, bom dia. Você viu o que aconteceu? O grupo de investidores cancelou a reunião sem qualquer explicação. Do outro lado da linha, na fazenda silenciosa, Alberto ouvia com uma expressão neutra e profissional. Sim, Gustavo, eu vi. Eles me contataram diretamente. Disseram que estão reavaliando devido à instabilidade percebida do parceiro. Instabilidade? Minha? Eu sou a pessoa mais estável desse negócio inteiro. Eu que estruturei absolutamente tudo, protestou Gustavo indignado. Aparentemente eles não veem assim. Tiveram relatos de, como posso dizer, arrogância excessiva nas negociações. E preocupações sérias sobre sua gestão de risco pessoal, disse Alberto, escolhendo cuidadosamente as palavras. Gestão de risco pessoal? O que isso significa? Gustavo começou a suar frio. Eu não tenho todos os detalhes, Gustavo. Mas o fato concreto é, eles estão completamente fora. O negócio, como estava planejado, ruiu por completo. Gustavo desligou o telefone completamente atordoado. Ele se sentou pesadamente na borda da cama de dossel importado. Camila entrou no quarto, segurando 2 xícaras de café aromático. Conseguiu falar com eles? Eles pularam fora, disse ele, a voz oca e distante. Acabou. Anos de trabalho jogados fora por nada. Calma, Guga. É só um negócio. Você consegue outros. Ela tentou acalmar. Não, você não entende nada. Ele gritou, levantando-se bruscamente. Esse não era só um negócio qualquer. Eu dependia totalmente dele. Meus bônus, minhas projeções futuras, tudo estava baseado nisso. Camila recuou assustada com a intensidade violenta dele. O pânico de Gustavo era completamente justificado. Ele não vivia com seu salário base. Nunca viveu. Ele vivia com base nos bônus prometidos e no crédito aparentemente ilimitado que a empresa lhe fornecia. Acreditando que seu grande negócio cobriria absolutamente tudo. Ele gastava compulsivamente antes de ganhar. O dia que começou ruim só piorou drasticamente. Ele recebeu uma ligação fria do banco, do gerente que até semana passada o tratava como realeza. Senhor Gustavo, notamos uma mudança significativa em sua projeção de renda futura, dado o colapso do seu acordo de fusão. Infelizmente, teremos que reavaliar seus limites imediatamente. Reavaliar como? Perguntou Gustavo, o estômago se contorcendo de ansiedade. Seu limite de crédito principal foi reduzido em 90%, com efeito imediato. E lamento informar, mas o financiamento do seu veículo esportivo está com pagamento atrasado. Precisamos regularizar em 48 horas ou teremos que iniciar o processo de retomada. Mas eu tenho débito automático, gritou Gustavo desesperado. Sim, senhor, mas o bônus que o senhor esperava receber não foi depositado. Portanto, a conta está sem fundos suficientes para cobrir. Gustavo desligou tremendo. Ele olhou pela janela ampla e viu o carro esportivo vermelho brilhando ao sol. Seu símbolo máximo de status e sucesso. E eles iriam simplesmente tomá-lo. Nos 3 dias seguintes, Gustavo passou por um frenesi desesperado.
Tentou renegociar desesperadamente com o banco, mas as portas se fecharam. Tentou vender ações que achava possuir, mas descobriu que eram apenas opções que dependiam do negócio fracassado. Ele estava completamente preso em uma armadilha invisível. No quarto dia pesado, um oficial de justiça bateu formalmente na porta da mansão. Ele trazia 2 documentos oficiais lacrados. O primeiro era a ordem de busca e apreensão do carro esportivo. O segundo era um aviso formal de despejo. Despejo? Gustavo gaguejou, lendo o documento com olhos arregalados. Mas o aluguel está rigorosamente em dia. Não, senhor, disse o oficial, impassível. O proprietário do imóvel é uma corporação. Eles estão alegando quebra de contrato devido à instabilidade financeira do locatário. O senhor tem 30 dias para desocupar completamente a mansão. Gustavo olhou atordoado para o nome da corporação proprietária no papel. Era um nome que ele não reconhecia absolutamente. Um nome que, se ele investigasse a fundo, o levaria diretamente à holding de Alberto. E, por fim, a Antônio. Camila, que leu o documento por cima do ombro dele, começou a chorar copiosamente. Gustavo, o que está acontecendo de verdade? Você mentiu para mim? Você disse que tínhamos dinheiro. Eu tinha! Ele gritou enlouquecido, amassando o papel com força. Eles me sabotaram. Alguém me sabotou propositalmente. Ele andava pela sala gigantesca e vazia. Agora um símbolo cruel de sua humilhação total. Ele chutou violentamente uma cadeira cara importada. Ele estava completamente encurralado, sem saída. E quando um homem como Gustavo está encurralado, ele não procura por seus próprios erros. Ele procura desesperadamente por um bode expiatório conveniente. E em sua mente distorcida pela raiva, só havia uma pessoa que poderia ter inveja suficiente de seu sucesso, a ponto de sabotá-lo tão completamente. Alguém que ele havia humilhado brutalmente há poucos dias. Ele pegou o celular com mãos trêmulas, ignorando as dezenas de mensagens ameaçadoras de cobrança. Ele tinha apenas um número em mente: o número do criador de gado. Ele discou furiosamente o número do pai 1, 2, 3 vezes seguidas. Caixa postal, caixa postal, caixa postal. Antônio não estava atendendo suas ligações. A raiva de Gustavo cresceu exponencialmente, alimentada pelo desespero absoluto. Ele não vai fugir de mim, murmurou com olhos febris. Ele jogou algumas roupas aleatórias em uma mala de viagem. Onde você vai? Perguntou Camila, assustada com o estado dele. Resolver isso de uma vez por todas, disse Gustavo com brilho perigoso nos olhos. Vou até aquela fazenda miserável. Ele acha que pode me sabotar assim? Ele vai me dar o dinheiro que eu preciso, por bem ou por mal. Ele me deve isso, ele me deve tudo. Ele bateu a porta da mansão com violência, deixando Camila completamente sozinha. E entrou no carro de Camila, dirigindo em alta velocidade perigosa para o interior. Enquanto Gustavo acelerava pela estrada, movido cegamente por raiva e desespero crescentes, a vida na fazenda Vale Verde seguia seu ritmo tranquilo e habitual. O gado pastava pacificamente, os peões saíam para a lida antes do sol nascer. E o cheiro reconfortante de café fresco pairava na cozinha da casa-sede. Mas para Antônio, absolutamente nada era habitual. Ele mal havia dormido desde a noite terrível da festa. Cada relatório detalhado que Alberto lhe passava por telefone era uma facada em seu coração de pai. O carro foi retomado hoje pela manhã, Antônio, disse Alberto em sua ligação matinal de rotina. Antônio fechou os olhos com força. Ele se lembrava vividamente do dia em que ensinou Gustavo a dirigir ali mesmo na fazenda, em sua caminhonete velha e confiável. O menino mal alcançava os pedais com os pés. Mais rápido, pai! Ele gritava, rindo de pura alegria. E a notificação oficial da mansão foi entregue, continuou Alberto, profissional. A mansão, o lugar onde seu filho o proibiu categoricamente de entrar. Antônio sentiu uma onda devastadora de tristeza, mas sua resolução férrea não vacilou nem um pouco. Ele ligou insistentemente, disse Antônio, a voz grave e cansada. Meu celular não parou de tocar. Eram números desconhecidos de cobrança e o dele várias vezes. O que você vai fazer? Perguntou Alberto com preocupação genuína. Nada por enquanto. Vou esperar pacientemente. Ele virá até aqui, respondeu Antônio com certeza. O orgulho dele está ferido, mas o desespero é muito maior. Ele virá. Ele virá com muita raiva, Antônio, alertou Alberto. Ele não virá pedindo perdão humildemente. Ele virá exigindo, ameaçando. Eu sei perfeitamente, disse Antônio com um suspiro pesado. Eu conheço muito bem o filho que criei.
Ou melhor, o filho que eu estraguei completamente. Prepare a sede principal para a reunião. A sede principal não era a casa simples onde Antônio morava com humildade. Era o prédio administrativo moderno, o centro nervoso invisível do império. Era lá que a verdade completa seria revelada, se absolutamente necessário. O som de um carro cantando pneu violentamente no cascalho do lado de fora anunciou a chegada tempestuosa. Os seguranças da fazenda, já previamente instruídos, apontaram firmemente para o prédio administrativo. A porta do escritório se abriu com estrondo. Gustavo entrou como um furacão, o cabelo desgrenhado, os olhos vermelhos de raiva e cansaço da viagem. As roupas de marca, caras completamente amassadas. Ele parecia um animal selvagem enjaulado. Ele olhou ao redor completamente confuso. O lugar não parecia a fazendinha humilde do pai. Parecia o escritório moderno de um presidente de multinacional. Que lugar é esse? Gustavo rosnou, ignorando a imponência da sala. Ele viu Antônio sentado calmamente na cabeceira da longa mesa de reunião, o rosto endurecido pela decisão tomada. Não importa. Gustavo avançou batendo com os 2 punhos na mesa polida. Você fez isso comigo. Você me arruinou por vingança. Você e sua inveja doentia. Você não suportou me ver maior que você. Eu quero meu dinheiro de volta agora. Antônio apenas o encarou em silêncio. O silêncio pesado do velho era muito mais poderoso que qualquer grito. A acusação absurda de Gustavo ecoou pela sala de conferências vazia. Inveja. A palavra ridícula pairou no ar, absurda e venenosa. Antônio continuou sentado, imóvel, os dedos entrelaçados sobre a mesa. Ele não demonstrou raiva explosiva nem surpresa fingida. Havia apenas uma profunda e cansada decepção em seu olhar experiente. Dinheiro? Antônio finalmente falou. Sua voz era baixa, mas tinha o peso de toda a terra que ele possuía. Que dinheiro, Gustavo? O dinheiro que você ganhou? Não brinque comigo, velho. Gustavo gritou, o rosto a centímetros do de Antônio. Você mexeu seus pauzinhos sujos. Você ligou para meus investidores. Você me sabotou propositalmente. Você destruiu minha vida inteira só porque eu não quis você na minha festa. Gustavo estava ofegante, a adrenalina da raiva consumindo o pouco de razão que lhe restava. Ele esperava que o pai gritasse de volta, que negasse desesperadamente, que se defendesse. Mas Antônio permaneceu em silêncio absoluto, apenas observando o filho se descontrolar completamente. Eu exigo que você conserte isso agora, Gustavo continuou. Eu preciso de 500 mil reais agora para cobrir o buraco. Depois você vai ligar para o banco e para os investidores e vai. Eu não vou fazer nada disso. Antônio interrompeu calmamente. A calma inabalável na voz do pai era mais enlouquecedora para Gustavo do que qualquer briga violenta. O que você tem que fazer? Você me deve. Você arruinou meu futuro inteiro. Antônio balançou a cabeça lentamente, quase com pena. Eu não arruinei absolutamente nada, Gustavo. Eu apenas parei de construir por você. Gustavo riu, incrédulo. Parou de construir? O que você construiu? Um monte de cercas velhas e um curral fedorento. Eu sou um investidor de alto nível. Eu trabalho com milhões. Você não entende nada do meu mundo sofisticado. Pelo contrário, filho, disse Antônio com calma assustadora. Eu entendo seu mundo muito bem. Eu apenas não faço parte dele. Eu o possuo completamente. A declaração foi tão absurda para Gustavo que ele levou alguns segundos para processar. Você o quê? Você está delirando? O sol fritou seu cérebro, velho criador de gado. Antônio suspirou pesadamente. Ele não queria que fosse assim, não dessa forma. Ele queria desesperadamente que o filho tivesse voltado com humildade, pedindo ajuda de joelhos. Mas Gustavo veio com exigências arrogantes e insultos venenosos. A hora da lição suave havia passado definitivamente. Era a hora brutal da verdade. Gustavo, sente-se. Antônio ordenou com autoridade. Não foi um pedido gentil. Eu não vou sentar. Eu quero meu dinheiro agora. Você não vai ter dinheiro algum. Você vai sentar e vai ouvir tudo. Ou você pode sair por aquela porta exatamente como entrou e nunca mais voltar. A escolha é exclusivamente sua. Algo no tom definitivo de Antônio deteve Gustavo. Havia uma finalidade ali. Uma autoridade que ele nunca tinha ouvido antes. Tremendo de raiva, mas subitamente inseguro, Gustavo puxou uma cadeira e se jogou nela. Do outro lado da longa mesa de reunião. Fale então. Fale sua besteira, e depois me dá meu dinheiro.
Antônio ignorou completamente a última parte. Você me acusou de inveja, começou Antônio calmamente. Você que vive em uma mansão alugada dirige um carro que não pode pagar. E se gaba de negócios que nunca foram verdadeiramente seus. Você me acusa de inveja? Mentira! Eu consegui tudo sozinho, tudo! Rafael rebateu. Sozinho? Antônio perguntou, levantando uma sobrancelha. Vamos ver então. Há 5 anos você foi contratado pela Investimentos Horizonte, correto? Certo, uma vaga muito disputada. Eu passei no processo seletivo. Eu fui o melhor candidato. Você foi o único candidato considerado, disse Antônio friamente. Porque a Investimentos Horizonte é uma subsidiária da minha holding. Eu comprei a empresa 6 meses antes de você se formar, através do Alberto. Gustavo ficou pálido como um fantasma. Não, não é verdade. O Alberto é só um administrador comum. Alberto é o meu administrador, corrigiu Antônio. O homem que gere absolutamente todos os meus negócios na cidade. Todos eles. Antônio se levantou lentamente e caminhou até o grande mapa detalhado na parede. Você vê isso, Gustavo? Isso aqui é a Fazenda Vale Verde, onde você está agora. Mas isso aqui... Ele apontou para vastas outras áreas marcadas em outros estados. Também é meu, e isso aqui... Ele apontou para uma lista de prédios comerciais na capital. Também é. E a empresa de logística que você estava tentando fundir? Ela é minha há mais de 10 anos. Gustavo balançava a cabeça repetidamente, recusando-se a acreditar. Você está mentindo. Você é só um fazendeiro simples. Eu sou um criador de gado. Sim, disse Antônio com orgulho genuíno. Foi com o gado que tudo começou. Mas o dinheiro da terra, Gustavo, eu plantei estrategicamente na cidade. O investidor que pulou fora do seu grande negócio era o Alberto usando um intermediário. Ele pulou fora por minha ordem direta. O mundo inteiro de Gustavo estava girando descontroladamente. Cada certeza absoluta, cada pilar de seu sucesso autopercebido, estava desmoronando em segundos. O banco que cortou seu crédito, continuou Antônio implacável. Eu sou um dos maiores acionistas desse banco. Uma simples ligação minha foi o suficiente. O carro, a mansão. Gustavo sussurrou, a voz falhando completamente. A mansão, disse Antônio, voltando a se sentar. Aquele tapete persa que você disse que eu estava sujando, eu escolhi pessoalmente há 2 anos. A casa é minha, Gustavo. Sempre foi. Você não me proibiu de entrar na sua casa. Você me proibiu de entrar na minha. O silêncio na sala era total. Opressor, sufocante. Gustavo olhava para o pai, mas não via mais o velho humilde. Ele via um estranho poderoso, um titereiro que controlava cada corda de sua vida patética. A humilhação que ele sentiu na porta da mansão não era absolutamente nada, comparada à humilhação devastadora que o consumia agora. Sua vida inteira era uma farsa, uma mentira bem construída. A raiva se esvaiu completamente, substituída por um horror gelado e paralisante. Por quê? Ele sussurrou, a única palavra que conseguiu formar. Por que você fez isso comigo? Antônio encarou o filho, a dor de décadas em seus olhos cansados. Porque eu queria que você fosse um homem de verdade, Gustavo. Não uma criança mimada e arrogante. Mas você me provou que eu falhei completamente. A porta do escritório se abriu e Alberto entrou, segurando uma pasta de couro. Antônio, está tudo pronto, disse Alberto, ignorando Gustavo propositalmente. Antônio acenou e Alberto abriu a pasta, colocando uma série de documentos oficiais na frente dele. Gustavo, sua lição está apenas começando, disse Antônio com voz firme. Cena 7. A queda total. A entrada de Alberto na sala foi a confirmação final e brutal. O homem que Gustavo via como um colega de trabalho sênior distante, quase um mentor, agora estava ao lado de Antônio, olhando para ele com uma frieza profissional cortante. Alberto colocou uma pilha de documentos oficiais na mesa. Por quê? Gustavo repetiu, a voz completamente embargada, a arrogância despedaçada. Ele não estava mais com raiva. Estava quebrado. Por quê? Repetiu Antônio, a voz cansada. Porque sua mãe, antes de morrer, me fez prometer que eu lhe daria o mundo inteiro. E eu tentei com todas as forças, mas eu também queria lhe dar caráter. Eu queria que você aprendesse o valor verdadeiro do trabalho honesto. Então, eu criei uma ilusão elaborada. Antônio se levantou e andou até a janela ampla, olhando para seus campos infinitos.
Eu lhe dei um emprego na minha empresa, lhe paguei um salário inflacionado. Facilitei negócios estrategicamente para que você ganhasse confiança. Eu pensei que com o tempo você amadureceria naturalmente, que o sucesso o tornaria responsável e humilde, mas ele o tornou arrogante e cruel. Ele se virou para encarar o filho diretamente nos olhos. Você começou a desprezar suas origens. Começou a ter vergonha de mim. Do trabalho duro que pagou por cada luxo que você teve. Eu ignorei as pequenas coisas, as visitas canceladas, as ligações não retornadas. Eu disse a mim mesmo que era a vida ocupada da cidade. A voz de Antônio endureceu como aço. Mas então você me humilhou publicamente. Você me chamou de criador de gado como se fosse uma ofensa. Você me proibiu de entrar na minha própria casa, na frente de seus amigos superficiais. Você envergonhou a memória de sua mãe e o suor da minha vida inteira. Gustavo baixou a cabeça. As lágrimas escorriam silenciosamente agora. Eram lágrimas de vergonha pura, de humilhação absoluta. Cada zombaria que ele fez, cada vez que ele se sentiu superior, tudo era uma piada cruel. Ele não era o rei do sucesso, era o bobo da corte. Antônio pegou o primeiro documento da pilha. Isso. Ele deslizou pela mesa até Gustavo. É sua carta de demissão da Investimentos Horizonte. Por justa causa, incompetência e má gestão de fundos da empresa. Gustavo olhou para o papel atordoado. Antônio deslizou outro documento. Este é o saldo da sua conta bancária. Depois que o banco cobriu os cheques sem fundos e as dívidas do cartão, seu saldo é negativo. Outro papel. Este é um aviso formal de Alberto como administrador da holding, informando que você tem 24 horas para devolver o veículo de Camila, que também está registrado em nome da empresa. Camila. Gustavo nem tinha pensado nela. Ele a abandonara na mansão. E finalmente, disse Antônio, pegando o último documento. Este é o documento de despejo, não de 30 dias. Este é com efeito imediato. Você não tem mais permissão para entrar na propriedade. Gustavo olhou para a pilha de papéis que representava o fim completo de sua vida. Ele não tinha absolutamente nada. Literalmente nada. O carro seria guinchado. Ele não tinha dinheiro nem para o ônibus de volta. Não tinha casa. Não tinha emprego. E o pior de tudo, ele não tinha dignidade. O quê? O que eu vou fazer? Ele sussurrou, o desespero total tomando conta. Ele olhou para o pai, não mais com raiva, mas com o pavor de uma criança completamente perdida. Antônio observou por um longo tempo. O pai dentro dele lutava violentamente contra o homem de negócios que havia sido traído. Você tem duas opções, Gustavo, disse Antônio, a voz calma, mas firme. A primeira, você pode pegar uma pequena quantia que eu deixei separada. O suficiente para uma passagem de ônibus para qualquer lugar do país. Você desaparece completamente da minha vida. Eu nunca mais o ajudarei, mas também nunca mais o procurarei. Você tenta construir sua vida sozinho, como você tanto se gabava. Gustavo estremeceu violentamente. Sozinho. Ele não sabia nem como começar. E a segunda opção? Ele perguntou, a voz quase inaudível. Antônio se inclinou para a frente. A segunda opção é trabalho. Trabalho duro. Trabalho na empresa? Gustavo perguntou com uma faísca mínima de esperança. Não, disse Antônio sem hesitação. Você desprezou a origem desse dinheiro todo. Você zombou do criador de gado com tanto desprezo. Então você vai aprender na pele. A segunda opção é você ficar aqui na fazenda. Ficar aqui como gerente? Gustavo perguntou esperançoso. Não, disse Antônio firmemente. Você vai ficar aqui como o peão mais baixo desta fazenda. Você vai acordar todos os dias às 4 da manhã. Vai limpar o esterco do curral que você achou tão sujo e nojento. Vai consertar cercas sob o mesmo sol que marcou meu rosto. Vai comer o que os outros peões comem no refeitório simples. Você vai morar no alojamento dos funcionários, em um beliche. Gustavo ficou absolutamente horrorizado. Você não pode estar falando sério. Eu sou seu filho. Você se lembrou disso agora? Antônio rebateu, frio como aço. Sim, você é meu filho, e é exatamente por isso que estou lhe dando essa chance. É a última, a única. Você vai aprender o valor de cada centavo que gastou irresponsavelmente. Você vai aprender o que é respeito verdadeiro. Você vai ganhar seu pão com o suor das suas mãos, as mesmas mãos que você achava boas demais para a terra.
Antônio se levantou, indicando que a reunião havia terminado. Você não vai me dar dinheiro nenhum, Gustavo afirmou, entorpecido. Eu não vou lhe dar dinheiro fácil. Eu vou lhe dar uma escolha. A estrada ou o curral. Você tem até o amanhecer para decidir. Antônio se virou e saiu da sala de conferências, deixando Gustavo completamente sozinho, com os papéis de sua ruína espalhados sobre a mesa. Alberto seguiu, fechando a porta suavemente. Gustavo ficou imóvel. Alojamento. Limpar esterco. Ele e Gustavo, que jantava nos restaurantes mais caros. A ideia era absolutamente repulsiva, humilhante. Mas a alternativa, a estrada desconhecida, era aterrorizante. Ele olhou pela janela para a escuridão completa da fazenda. Pela primeira vez em toda sua vida mimada, ele estava verdadeira e absolutamente sozinho. O orgulho lutava desesperadamente contra o pânico crescente. O que ele faria? Cena 8. A redenção. Os meses seguintes foram os mais duros da vida de Gustavo. Ele escolheu ficar, não por humildade inicial, mas por puro medo do desconhecido. Acordar às 4 da manhã era tortura. O trabalho pesado destruía seu corpo não acostumado. As mãos antes macias agora sangravam e criavam calos grossos. Mas algo estava mudando lentamente dentro dele. Ele aprendeu o nome de cada animal, o ritmo da terra, o valor do suor honesto. Os peões, que no início o desprezavam, começaram a respeitá-lo quando viram que ele não desistia. Antônio observava tudo de longe, o coração apertado. Ver o filho naquela situação era doloroso, mas necessário. Até que uma noite, depois de meses de silêncio, Gustavo caminhou até a varanda da casa simples. Antônio estava lá, sentado na cadeira de balanço, como se estivesse esperando. Pai, Gustavo disse, a voz rouca de emoção. Ele subiu os degraus lentamente, e pela primeira vez em anos, ele se ajoelhou. Não de desespero por dinheiro, mas de arrependimento verdadeiro. Me perdoa, pai. Por favor, me perdoa por tudo.